Está aqui a palavra de hoje. Tenho contra ti o espírito da intimidação. Quanta coisa que você podia fazer, mas ser intimidado por alguém, você é intimidado pelo lugar, você é intimidado por uma crença que ainda perdura na tua mente, que quando você vai fazer algo, você pensa, não é para mim, não é bem assim, não, isso comigo não vai dar certo. E como é que eu faço para vencer isso? Primeiro, não ignora o que você vem aprendendo sobre si mesmo. E seja o que for, que é um teto, rompa com esse teto. Levanta, se estica, pula, salta, realiza proezas para fazer a diferença. Quanto à intimidação, não tolere mais. Não se deixe ser dominado e vencido por isso. Porque Deus tem nos dado um espírito de coragem. A Bíblia diz um espírito de poder, não de temor, não de medo, mas de poder, de equilíbrio, um espírito de fortaleza e não um espírito de medo. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Tivemos o privilégio, a atitude, tivemos, meu Deus, a dádiva de ontem começarmos mais uma semana e, de fato, começarmos o nosso mês, trazendo a memória e tendo, meu Deus, a atitude que o Senhor nos mandou tomar. O Senhor disse, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, até que eu volte. E assim já o fizemos. E eu peço que não só o que aconteceu ontem, mas as orações de hoje, a palavra de hoje, o que o Senhor tem para nós agora, conclua, meu Deus, a obra. Que o Senhor, meu Pai, fale conosco, para que a tua voz, meu Deus, seja ouvida, e eu peço que todo agravo que há no ouvido de cada pessoa, os agravos que vêm por sentimentos, por crenças, que são os pensamentos já estabelecidos de tantos anos, que tanto foram vistos, que tanto foram ouvidos repetidamente por tantas vezes, que parece que se tornaram, parece que são, na verdade, nossos. Parece que essa é a nossa vida. E eu oro para que o Senhor, meu Deus, nos ajude a derrubá-los, cada um deles, para que, não nos conformando com este mundo, sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, meu Deus, renovando o nosso entendimento das coisas. A partir do entendimento que o Senhor nos propõe, que o Senhor, meu Pai, coloca diante de nós pela Tua palavra, venha ao nosso encontro, Senhor, e nos abençoa. Eu creio na operação, eu creio no poder do Senhor, eu creio na manifestação do Senhor por meio do Espírito Santo. Eis-nos aqui, para que o Teu Espírito nos tome, para que seja a voz dEle a que venha ecoar, meu Deus, e que tenhamos entendimento suficiente, fé suficiente para vencermos cada batalha desse dia, sairmos vitoriosos e abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho do melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva:
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. A cada um de nós, quando a gente pega as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, cada um de nós não é uma igreja, mas tem aquela parte daquela igreja em nós. Você olha para aquilo, para aquelas instruções, você vê aquela parte boa, veja que ele reconhece, E nós sempre, principalmente quando a gente está sendo desanimado por alguma coisa, e uma das coisas que mais desanima uma pessoa é a intensificação dela, principalmente física, fisicamente. Ela faz mais, ela acorda mais cedo, ela dorme mais tarde, ela coloca mais força física, ela investe mais o tempo dela, ela investe dinheiro em algo e ela não vê proporcionalmente o resultado que ela deveria ver. Então, eu corro mais e não me vejo saindo do lugar. Eu trabalho mais e o meu resultado, a recompensa do meu trabalho não aumenta. Eu me esforço mais e eu vejo mais coisas ainda por fazerem. Isso desanima. Isso desanima qualquer pessoa. Isso é, como se diz, é uma grande tentação. Mas, por que a gente ouve, Passarão os céus e a terra. Quando você para pensar, eu lembro que uma vez eu estava num culto, e não lembro porquê, eu não lembro se era um culto ou uma reunião com a bispa. Eu estava parado e eu ouvi essa palavra. Essa é uma das palavras que a gente mais ouve, Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não hão de passar. E eu ouvi essa palavra e eu parei para pensar, por que fala, Por que diz passarão os céus e a terra? Porque o céu nunca é igual. A própria Bíblia mostra, tem dias que o céu está vermelho. Aquele céu, tem um horário que você olha para o céu e ele está avermelhado, devido ao pôr do sol. É ou não é verdade? Tem aquelas fotos que as pessoas colocam, de fundo. Eu mesmo usei uma foto dessa por um tempo. Tem aquele céu que está nublado. Tem aquele céu que está azulado, aquele azul celeste. Por que será que chama celeste, Tem aquele céu que está desenhado. E essa foi a imagem que eu fiz do céu na hora. O céu desenhado, o céu com nuvens espalhadas, Nunca as nuvens são iguais. Então, essa é a imagem que eu faço do meu céu, sempre. É o céu com nuvens espalhadas, espessas, que tem azul, que tem branco, que tem cinza. Então, a imagem na minha cabeça é verdade. Nunca o céu está igual. Hoje, se você faz uma fotografia agora do céu, é uma. Se você faz uma fotografia do céu à tarde, é outra. Se você faz uma fotografia do céu amanhã, ou melhor, se você faz uma fotografia do céu à noite, é outra.
Ah, mas e a terra? A terra quer dizer quando eu ando, porque a terra é quando eu olho para baixo, o céu é quando eu olho para cima. Então, o que a Bíblia está dizendo? Passam, as coisas passam. Você passa, o tempo passa. Passa. Agora você está olhando uma coisa, você está tendo algo para você pisar agora, você está tendo algo acima da sua cabeça. Isso muda de acordo com o clima, isso muda de acordo com as pessoas que estão à sua volta, isso muda de acordo com o lugar que você está. E hoje você pode estar num dia, eu não lembro agora como é que está o céu, na verdade não lembro não, o céu estava escuro a hora que a gente chegou, mas tudo indica que deve chover, porque a noite choveu a noite toda. E essa é a situação de agora. Tem gente que gosta da chuva, então vai ficar motivada com a chuva. Nossa, que gostoso, a temperatura mais amena. Tem gente que não gosta da chuva. Tem gente que gosta do sol a pino e aquela coisa. Tem gente que gosta agora do lugar que está e está realizado, porque a terra que está olhando, esse é o lugar que eu quero estar. Não tem a história que tem gente que gosta de areia da praia? É porque eu gosto de praia. Tem gente que gosta da terra, da grama, do campo. Tem gente que gosta do concreto da cidade grande. E olha como a Bíblia é perfeita. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Então, não é nisso, não é no que está debaixo dos meus pés que eu me apego o lugar. Não é na condição, na temperatura, no clima, no ambiente, mas eu me apego à palavra de Deus. O que a palavra está falando comigo? Então aí, como eu dizia antes, as igrejas. Tem aquilo que você está olhando para baixo, que você está olhando para o chão, que você está olhando para a terra, né? Que daqui a pouco é outra. Daqui a pouco é outra terra. Você pode estar olhando até para o céu, para o alto, e olhando para um momento, para um clima, para uma temperatura, para uma estação. E Deus está dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo, inclusive, que agora você está fazendo, a expressão é exatamente esta. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aleluia. Isso aqui para algumas pessoas é aquela frase que você precisava ouvir de Deus. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no início. Quer dizer, não está aparecendo as tuas obras nos seus resultados, não estão aparecendo as tuas investidas, os teus investimentos nos teus resultados? Não, né? Mas o Senhor dizendo, o anjo da igreja dizendo, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Porque tem gente que precisa de validações pessoais, de pessoas, validações materiais. Fala a verdade, é gostoso você trabalhar mais e receber mais. É ou não é? Estou correndo mais, estou fazendo mais, estou me esforçando mais. É gostoso você ter uma atitude, correr, pensar, planejar, organizar e aquilo voltar depois em forma de um reconhecimento. Claro que sim. Mas o que você precisa, na verdade, é isso aqui, E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Terminou? Não. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Jezabel, essa aqui não é a Jezabel lá do Elias. Não era esse o nome da profetisa, inclusive, da igreja de Tiatira. Mas o espírito de Jezabel,
É como quando a Bíblia falava, veja que Jezabel marcou tanto espiritualmente Israel e aquele tempo de Israel, que o nome dela é usado como uma referência. Então, assim, uma coisa que, desde a palavra de ontem, né? Se a gente pegar a palavra que a gente ouviu aqui, né? Que o Murilo pregou, que é a mesma palavra que foi pregada em todos os templos, e aí a gente pega abertura do jejum, culto inicial, encerramento do jejum. Uma coisa ontem, depois, quando a gente vai ouvir de novo a palavra e você ouve, porque tem coisas que quando você ouve uma vez já mexe com você, e você ouve aquilo de novo e de novo, você fala, realmente, isso aqui é o ponto que eu devo me... Eu estava pensando, né? Tem perguntas que a gente precisa respondê-las logo que ouve e a resposta não pode ser ignorada. Ontem eu creio que em todos os altares foi feita a seguinte pergunta: se você é recolhido hoje, o que que você, quem foi você? Quem foi você? Como é que você vai ser lembrado? Não estou falando daquela história, vou deixar um legado, porque não. Tem gente que é muito, muito, muito próxima. Por exemplo, aqui o Murilo usou o exemplo. Tem gente que vai ficar só isso aqui, ó, para o cônjuge. Porque ninguém é enterrado com aliança, né? Pelo menos, eu acho que não é enterrado com aliança. Eu acho, tá? Não vou afirmar, né? Porque eu não entendo de defunto. Ele ainda usou a expressão, tem gente que vai ficar só... Olha o melhor de uma pessoa, hein? Imagina. Tem gente que vai ficar só aquela aliança, toda riscadinha, marcadinha, que é o que o cônjuge por alguns dias vai ter ali, ó. Aquela imagem vai ficar olhando, tal, e nada mais. Não terão memórias, não vai ter uma marca. Olha, meu marido, minha esposa, minha mulher, minha mãe. Porque mãe, ela tem naturalmente já um peso na vida da pessoa. Mas esses dias eu ainda falava, eu atendi uma pessoa e a pessoa, quando foi citada a mãe dela, a pessoa falou assim, eu falei, mas peraí, você está falando isso porque é mãe, mas e o peso da pessoa na sua vida? A pessoa ficou procurando, falou, não tem um peso. Falei, então na verdade você está seguindo um fluxo que todo mundo, quando fala da mãe, quando a mãe é citada, quando a mãe é usada como exemplo, eu falei, a sua mãe não é isso, a sua mãe é apenas sua mãe, mas ela não tem um peso nessa área da sua vida, ela não tem um peso nessa parte da sua vida, ela não é uma boa referência. A pessoa disse, sim, é isso mesmo, não é. Então, como eu vou ser por essas pessoas? Como eu vou ser lembrado hoje? E não é difícil você saber, hoje já existem palavras e até fama que são mais usados a seu respeito. Fulano é isso. Às vezes até em tons de brincadeira, fulano é isso. Fulano faz sempre assim. Fulana faz sempre assim. Fulano fala sempre isso. Fulana sempre tem tal atitude. Então, óbvio, quando eu ouvi a pergunta, eu pensei, que marido, de que maneira eu faria falta hoje? Se Deus me recolhe, de que maneira eu faria falta hoje na vida da Iana e na vida da Linda? Aí, graças a Deus, para a glória de Deus, algumas coisas foram me aparecendo, isso.
mas também me apareceram. Nisso aqui você não faria falta. Nisso aqui você não vai deixar saudade. Nisso aqui facilmente você é substituído e não vai nem voltar a mão, sabe? Quando você despede de uma pessoa. Tem gente que você quer medir o sentimento de uma pessoa, né? Próxima, claro. Por você, uma das maneiras é você ver quanto tempo a pessoa fica assim, né? Tem gente que você fica assim, a pessoa já virou o carro, já o avião já subiu, você está ali, né? Porque você tá ainda, eu não queria que você fosse, né? Eu não sei se você está me vendo, mas eu quero que você veja que eu estou aqui, né? Eu estou aqui ainda, né? Até o fio que eu consegui ver ali, o avião, Tem gente que você faz assim, né? Já baixa a mão, né? Ou seja, né? Cumprir com a minha obrigação de consideração. Então, eu não me nego, eu não nego a verdade. Na hora que eu pensei isso, eu falei, graças a Deus que eu estou ouvindo isso em vida, né? Aí alguns vão dizer assim, não, porque não dá para você ouvir isso em morte. Não, mas dá para você morrer e se cumprir aquilo que vai se cumprir na vida de todos. Porque eu posso ser uma Jezabel. Esses dias a bispa ainda falou, tem cônjuge que quando morrer, o maior expiro, porque a Bíblia usa muito, né, a expressão, e fulano expirou, né? Acabou, morreu. Tem gente que não vai ser o morto que vai expirar, vai ser o vivo que vai suspirar. Sabe, aquele, ufa, acabou essa parte da minha vida, acabou. Ponto final, último capítulo, contracapa do livro, fechado, né? Sabe aquela coisa de você pegar lá e chegar no final, né? Apocalipse 22. Tum, acabou. Então, tem gente que é Jezabel. Jezabel. Primeiro, quem é Jezabel? O espírito. Jezabel remete a um espírito. Como Jeroboão remetia, marcou tanto. E o que fez marcar tanto a Jezabel como Jeroboão? A possibilidade, a expectativa, diga, Deus tem expectativas. Com quem? Com a Jezabel, com o Jeroboão que estão mortos ou com você que está vivo? Deus tem expectativas com quem? Comigo. Deus teve expectativas com Saul, primeiro rei. Esse cara vai fazer um bom trabalho. Estou colocando aqui a melhor imagem que tem em Israel. Você vai falar assim, mas Deus trabalhou pela imagem. Não. Deus pegou algo que encheu os olhos do povo, dos fiéis, dos súditos, liderados e dos inimigos. E ele deu ao Saul o espírito. O espírito de quem? Dele. Deus faz a obra completa. Só que o Saul, ao ponto que ele foi experimentando o poder, Saul é literalmente um escravo. Ele não era escravo de outro povo, ele era escravo de crenças, escravo de uma visão muito pequena, escravo de valores baixos, que se tornou rei. Porque veja que o homem que estava ali, desesperado por causa de jumentas, a expressão do Samuel descreve a vida do Saul. Pare de se preocupar com as jumentas, acaso agora não é você o dono de toda a herança do Senhor em Israel? Não é você agora o dono de tudo em Israel?
Mas Saul também tem um grave problema e por isso que a gente não pode reclamar quando nós estamos num momento difícil, quando nós estamos sendo cobrados, inclusive cobrados na terra por pessoas, cobrados em situações. Porque cobrança é processo. Dificuldade é processo. E processo é preparo. E preparo é você estar sendo forjado numa boa forma. Este foi um ponto que faltou na vida do Saul. O processo. Por isso que quando a gente vê uma pessoa no processo, a gente deve agir com generosidade. A gente deve aliviar, mas não tirar a pessoa do processo dela. Por dó, por pena, por compaixão. Aí não é compaixão, aí é pena porque é sentimento. Compaixão é algo espiritual, pena é algo sentimental. Dó é algo emocional. Ah, coitado, eu não aguento ver. Aguenta sim. Aguenta. É cônjuge, deixa passar pelo que tem que passar. É filho, deixa passar pelo que tem que passar. Por que a geração de hoje é uma geração tão fraca? Porque nos momentos dos filhos passarem pelas mudanças de fase, pelas dores que cada fase requeria, os pais dessa geração que passou, o que eles faziam? Eles eram amortecedores, eles eram ali os travesseiros, eles eram ali os interlocutores, os intermediadores dos filhos. Eles não deixavam os filhos passarem. Não, eu não quero que sofra. Ai, não pode dizer não. Ai, não pode ter essa dor. Ai, não pode ter esse trauma. A gente não forja traumas. Mas tem microtraumas necessários na nossa vida. Tem um tipo de arte marcial, inclusive, eu lembro, tinha na época, isso foi em 2008, se eu não me engano, 2007, 2008. Teve uma mudança na igreja ali, 2009, uma coisa assim, 2010, não lembro agora. E uma pessoa que era obreiro da igreja, vamos dizer assim, estava treinando uma arte marcial, saiu do interior e foi para São Paulo, onde eu estava. E aí ele foi treinar e eu fui com ele um dia no treino. Quando eu vi o treino, eu achei um absurdo aquilo. Eu vi o pessoal que estava iniciando e o pessoal dava chute e cotovelada em estruturas de madeira que algumas tinham uma proteção com uma espuminha assim, ó, fictícia. Porque aquela espuma nem conta. E outros chutavam a madeira literal mesmo, madeira. E tinha os mestres, que aí eu não vi, mas diziam, eles falavam, né, que até batiam no concreto. E eu vi aquilo uma semana, que a pessoa me convidou para fazer arte com ela ainda marcial. Falei, vou lá ver, né? Tive um dia lá, um tempo, e fui lá ver. A hora que eu vi, falei, o que é isso? Mas depois eu entendi. Porque a base daquela arte eram cotoveladas e caneladas. Então, não era quando a pessoa ia competir que ela ia dar, principalmente canelada, que aí ela ia se machucar toda, ia ter dor. Não, ela calejava a canela, batia naquilo que era mais duro mesmo, madeira, aquela coisa. Mas ficava hematoma? Muitos hematomas, gente que cortava canela, sangrava canela, tal. Mas a pessoa ia fazendo aquilo no tempo dela fazer, treinar, e preparando, e calejando. Quando ela chegava na competição, dar pancada na canela, dar canelada em qualquer tipo de estrutura, não era problema mais para ela, porque no tempo certo ela deu a canelada. É igual quem toca aqui instrumento de corda sabe disso. Antes de você tocar um instrumento, tua mão esquerda, você vai ter que calejar todos os dedos da sua mão. Por quê? Porque senão você não aguenta fazer acorde. É assim ou não é?
A pessoa começa a tocar, não sabe, ai, que dor. E você pega um bom instrutor, pode calejar, vai. Ah, mas vai sangrar, deixa sangrar, vai lá, tem que doer, a corda vai cortar seu dedo, vai escamar, é desse jeito. Na vida a gente passa por isso em várias fases, e tem coisas que é certo, é devido passar quando criança. A dor das despedidas, quando você vai levar teu filho na escola, quando teu filho vai iniciar algumas coisas. Tem o casamento, as coisas que são necessárias. Tem na vida as coisas que são necessárias. E aí eu preciso saber se eu não estou sendo esse impedimento na vida de alguém. E às vezes o impedimento, ele é uma intimidação também. Porque eu posso estar ali dizendo para alguém que eu quero protegê-la, e na verdade eu estou limitando o poder dela. Não, isso não é para você, você não precisa disso. Vamos sempre lembrar de uma palavra que foi uma das mais fortes que a gente ouviu esse ano, que foi a falsa proteção de Pedro para o Senhor Jesus. Não, Senhor, que tal coisa não lhe suceda. O que Jesus respondeu para ele? Afasta-se de mim, Satanás. É como se ali ele dissesse, aqui você não está falando pelo Espírito. Então eu não ouço, eu não recebo, eu não quero. O espírito de Jeroboão era o espírito que trouxe de volta a idolatria. E como que a idolatria entrou? O espírito de Jeroboão é um espírito hoje, mas é um espírito muito, muito forte e latente. Latente é aquela coisa que vai, mas volta. Vai dizer por quê? Porque o que trouxe a idolatria no tempo de Jeroboão? Como que ele inseriu a idolatria no meio do povo? Teve uma palavra que precedeu a idolatria: a comodidade. O povo tinha que sair de onde estava e ir até a província de Judá, onde estava Jerusalém, onde havia sido estabelecido por Deus. Não era por um rei, não era por um sacerdote, era por Deus. Vocês vão se voltar para mim. Vocês vão descer até Jerusalém. Vocês vão até o lugar sagrado. Sua casa pode ser sagrada, que seja. Amém. Seu trabalho pode ser sagrado, consagrado, que seja. Amém. Você pode ter lugares que são lugares consagrados, amém. Mas existe um lugar que tem um propósito. Um propósito. Por isso que a gente tem que observar também. Tem lugares que hoje já não é mais igreja. Né? Aí as pessoas não diferem uma coisa da outra. Não discernem. A igreja, quando a gente olha para aquela situação do Josafá, aquele desespero, aquela aflição, aquele homem, ele lembra uma coisa, que aquilo é um memorial. O Senhor falou que quando tivéssemos alguma aflição, que fôssemos atacados pela fome, pela espada, que nós deveríamos nos voltar para a tua casa e que os teus olhos estariam abertos e os teus ouvidos atentos ao clamor, à oração deste o quê? Lugar. Israelita tinha em todo lugar, tinha em todo o Israel, tinha nas províncias, quando no caso era de Judá. Mas existe o templo, o Senhor. O templo não é uma criação humana, não é uma invenção, não é o propósito de ganhar dinheiro, é espiritual. O templo, ele tem a ver com separação. E ó o Jeroboão do nosso tempo. Não.
A bispa falou isso ontem ainda, hein? De novo. Às vezes você está aí e você está passando por cima e nem dói mais na tua cabeça, não dói mais a tua consciência. Quando você perde uma ceia, como tem gente que perdeu ontem, ou quando você está fazendo as coisas espirituais de uma forma relaxada. Maldito aquele que faz a obra do Senhor como? Relaxadamente ou fraudulentamente. Ah, não, mas eu não sou obreiro. Não, que você não é obreiro de uniforme, mas e a obra do Senhor na sua vida? Como é que você faz? Porque não é, ali não está escrito só obreiros, não está falando só os sacerdotes. Mas a obra de Deus, da minha parte, da minha vida, o meu tempo de Deus, o meu dízimo, como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou entregando? Eu estou entregando alguma coisa para Deus? Eu estou sendo fiel a Deus? Então, o Jeroboão, ele na comodidade, não, peraí, deixa eu falar para vocês. Não precisa parar a vida de vocês, gastar todo aquele tempo, gastar aquele dinheiro que vocês iam gastar. Quanto vocês iam gastar numa viagem até Jerusalém? Cruzar dias a fio, deixar de trabalhar, deixar de estar lá, deixar ali o conforto da sua casa para descer até Jerusalém. Mas ele não estava pensando no conforto, na comodidade do povo. Ele era um inseguro, com medo das pessoas irem até a província de Judá, onde havia outro rei, e as pessoas acabarem se bandeando, ouvindo alguma coisa mais interessante, ou vendo que ali era o lugar espiritual, e aquilo tirar dele poder, tirar poder. Então ele institui os ídolos. E na sua posição e com a sua influência, ele diz: aí está, ó Israel, os seus deuses que lhes tiraram do Egito. E ali ele é uma referência que é citado. Fulano que cometeu os pecados de Jeroboão. É uma referência negativa. Como a Jezabel. Quem foi Jezabel? A intimidadora. E o que o Senhor fala para a igreja de Tiatira? Eu tenho contra você que tolera Jezabel. Tolera Jezabel. A intimidação. Como eu preciso pegar agora e parar e pensar. O que tem poder de me intimidar? O que é? É uma pessoa? Que a intimidação não limite a palavra intimidação com alguém intimidador deliberadamente, sabe? Aquela pessoa autoritária, aquela imagem de um tirano, aquela pessoa que só fala não, aquela pessoa que sempre está se impondo e tentando controlar, né? Um controlador, uma pessoa controladora. Não. Tem gente que se intimida com alguém que é apenas uma pessoa que está acima dela. A pessoa não quer ser vista de determinada maneira. Ela não quer que saibam de algo da vida dela, então aquilo intimida ela. Aquilo limita ela. Muitas vezes ela sabe o que fazer, ela sabe o que Deus quer dela, mas ela se vê e principalmente ela se sente intimidada e ela permite que a intimidação seja o teto dela, o limite dela. Não, eu vou até aqui porque eu estou com medo. Porque alguém vai ver isso, alguém vai saber disso, alguém vai opinar. Opinião tem sido uma intimidação na vida de muita gente.
Ah, porque se eu fizer isso, vão dizer que é por tal motivo. E daí se dizer? E se disserem? E se realmente acontecer isso? Ao que vão pensar de mim? Pensem o que quiser. A pauta da nossa vida, lembra do que eu comecei falando, deve ser a palavra de Deus. Porque passa o céu, passa a terra. As pessoas que estão hoje à sua volta não serão as mesmas, podem não ser as mesmas que vão estar daqui a um tempo. Então não pode ser isso que pauta a sua vida. Mas a palavra. O Senhor conduzindo pela palavra dele. O que Deus vem falando com você repetidamente? O que Ele vem repetindo para você é o que Ele está trabalhando na sua vida. Olha, é isso aqui, meu filho, é isso aqui, minha filha. Que eu tenho com você, eu tenho para você. Faça. Ou não faça. Para com isso. Eu já te falei, eu já te mostrei que isso aqui não funciona. Olha, tenha essa atitude. Às vezes você está do seu jeito. Não, não, porque vai funcionar. Não, porque do meu jeito vai dar certo. Não, vai do jeito de Deus. Faça da forma de Deus. Faça Deus abençoar a sua vida. Como que eu faço isso? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo e vos será feito. Ah, mas eu tenho tal... Não, 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 não. Você deixa o que você quiser deixar te intimidar. Você pode deixar uma Jezabel te intimidar. Tem gente que é intimidadora. Tem gente que tem uma fome de poder, inclusive falando de fome de poder, veja, eu lembrei agora, né? Quem já assistiu esse filme, inclusive literalmente o nome do filme é Fome de Poder em português. Para mim a cena do filme é essa. É a cena da intimidação que definiu a vida ali escassa, a perda, o roubo dos irmãos que fundaram, que tiveram a ideia do McDonald's, mas que num momento definidor, decisivo, eles foram intimidados pela aquele poder de articulação daquele homem ganancioso. Quem já assistiu o filme vai lembrar da cena. Que eles deviam ficar com 1% de todo o faturamento, né, quando aquilo se tornou em ações. Eles deviam ficar... Quem aqui já assistiu esse filme aqui? Assistiu? Nunca assistiu? Assiste. Você vê aonde até vai Tem muita gente que usa esse filme aí com um propósito bom, né? Mas o caráter daquele homem lá é uma coisa para a gente fugir daquilo. Ah, mas o que ele faz? O que ele faz e olha como ele termina. Valeu a pena? Não valeu a pena, não. Pelo que? Dinheiro? A minha visão, quando eu assisti aquele filme a primeira vez, eu falei, que é isso? Não. Desse jeito aí, ele foi perdendo tudo. Perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a saúde. E ainda, uma pessoa que é pautada por valores corretos, que são os valores de Deus, igual a bispa fala, o que é meu, o que é teu é teu. Eu não quero tirar o que é do outro tem que ficar com ele. Num negócio ele tem que ganhar a parte dele, eu tenho que ganhar a minha. Eu tenho que ficar feliz e ele feliz. E aí nesse filme você vê a intimidação do eloquente, do cara que é bom de conversa. Ele rouba. Numa reunião ele tirou o futuro daqueles dois irmãos. Aí você vai falar assim, ele tirou ou os irmãos abriram mão? Os irmãos abriram mão.
Eles foram o quê? Intimidados, enganados. Depois, quem não assistiu, assiste o filme. Chama Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Dizem que é a verdadeira história. Aí o pessoal fala, não foi bem assim. Essa é a história. De como começou a lanchonetezinha, né? A ideia, assim, que até hoje é a mesma coisa. Você vê que ali eles foram visionários. Eles só não foram fortes. E isso é uma prova, está aqui a palavra de hoje. Tenho contra ti o espírito da intimidação. Quanta coisa que você podia fazer, mas ser intimidado por alguém, você é intimidado pelo lugar, você é intimidado por uma crença que ainda perdura na tua mente, que quando você vai fazer algo, você pensa, não é para mim, não é bem assim, não, isso comigo não vai dar certo. E como é que eu faço para vencer isso? Primeiro, não ignora o que você vem aprendendo sobre si mesmo. É o que eu falei da pergunta. Quando eu respondi a pergunta, eu fiquei um pouco feliz por algumas coisas que eu pensei, se hoje o Senhor me recolheu, eu vou deixar saudade nisso, mas eu não vou ter dificuldade de ser substituído naquilo outro, tem isso aqui que eu tenho já uma fama. Opa! Eu estou vivo, graças a Deus, então vamos mudar isso. Se essa pergunta me for feita daqui uns dias, eu já tenho condições de não ter a mesma resposta. Aí vem uma coisa quando você tem uma percepção dessa de vida. Não, mas se eu começar a fazer diferente agora, vão ver que eu tinha isso. E daí? E daí que vão ver? E daí que algumas pessoas vão constatar? E daí que algumas vão até falar, tá vendo? Era assim, né? Tá vendo? Isso aqui era errado, né? Tá vendo? Você era assim mesmo, né? A conjugação do verbo ser no passado já é o triunfo. Não é o problema alguém estar dizendo que você era. É a vitória alguém estar dizendo que você era. E daí que você era? Era mesmo. Não era? Ó a bênção, era. Não é mais. Toma decisão. Não estou me importando que alguém vai ver que eu tinha um problema, um defeito, uma limitação, um desvio no meu caráter, uma fraqueza, que tinha uma limitação que não era trabalhada, que em determinada área havia preguiça, que em outra área havia mentira. Não, peraí, o Senhor me trouxe um entendimento, obrigado, meu Deus, vou colocar força nisso, vou trabalhar para isso, vou agora buscar de Deus sabedoria para sair desse buraco que eu entrei, vou pedir para Deus força, saúde, oportunidade. Aí Deus fala, oportunidade é agora, oportunidade é o presente, não existe oportunidade no futuro. A oportunidade é a de agora. Então, opa, Senhor, não. Se eu morresse hoje, mas eu estou vivo. Obrigado, então, pelo Senhor ter me falado agora. Vou fazer, vou falar o que eu não falava, vou agir onde eu não agia. E seja o que for, que é um teto, rompa com esse teto. Levanta, se estica, pula, salta. Realiza proezas para fazer a diferença. Amanhã eu quero falar sobre a diferença que há entre uma pessoa intimidada e uma não intimidada. Tem um personagem na Bíblia que o homem é literalmente, literalmente falando da forma certa, um avião. Mas que intimidado virou um defunto, um morto, também, literalmente. Vai falar, peraí, isso é charada. Não, então pensa. Quem que literalmente foi um avião, mas intimidado foi um morto? Literalmente. Literalmente, morto. E o que mudava de uma situação para outra?
exatamente o espírito de Jezabel. O espírito da intimidação que a pessoa aceitou na vida dela. Se der tempo de você assistir o filme, você conseguir ver o filme amanhã com a palavra ainda de amanhã, que eu precisaria de tempo para falar e explicar tudo, aí vai ser perfeito. Então, amanhã a gente fala sobre a diferença, esse grande homem, o avião da Bíblia. Fala, teve um avião na Bíblia? Teve. Literalmente, literalmente. O pessoal depois pode até usar essa pergunta aí para esses trabalhos de jovens. Quem foi literalmente um avião na Bíblia? Mas que intimidado? Morto. Morto. Acabado. E às vezes é como algumas pessoas são. Elas têm de Deus. Elas têm, Deus dá uma sabedoria. Porque a sabedoria que a gente precisa é para viver segundo a palavra. Abraão viveu 75 anos e não tem uma só realização. A vida do Abraão. Nos 75 anos que ele viveu. Por quê? Porque ele viveu a sombra, ele viveu apenas a continuidade do que o Terá, o pai dele, viveu. Depois dos 75, ele sai e ele dá ouvidos a Deus. E aí nós vemos um homem velho, idoso, porque 75 era 75 em qualquer época. 75 não equivalia a 40, a 20, era 75. Nós vemos um homem depois sendo o foco de reis. Um homem à frente de um exército que está escrito que nunca, não está escrito nunca antes ele ter lutado, e ele vencendo uma batalha contra um rei que vinha de 13 anos de vitória. Mais de 13 anos de vitória. Que era o Kedorlaomer. E o Abraão lá na primeira dele, o inexperiente naquela área, sem ter um exército formado e forjado, vai lá e vence. Porque isso é sabedoria. Eu vou com o que Deus me deu. Eu vou com o que Deus colocou na minha mão. Eu vou onde eu sei que Deus está comigo. Um homem que se tornou riquíssimo, financeiramente falando, materialmente falando. Ele recebeu de Deus a bênção, que é mais do que formação, que é mais do que você estar no lugar, na terra, que é boa para isso, que é boa para aquilo, onde os negócios estão acontecendo. Não, os negócios não acontecem, é a pessoa que faz eles acontecerem. Foi o caso do Abraão. Veja que onde ele ia, o rebanho crescia, a terra às vezes não era capaz, não era suficiente, como quando aconteceu entre ele e o Ló, os seus pastores e os pastores do sobrinho dele, aquela discussão porque a terra não era capaz de suprir o rebanho de ambos. Então, é isso que nós precisamos, saber que Deus está conosco. Quanto à intimidação, não tolere mais, não aceite mais, não se deixe ser dominado e vencido por isso. Porque Deus tem nos dado um espírito de coragem. A Bíblia diz um espírito de poder, não de temor, não de medo, mas de poder, de equilíbrio, um espírito de fortaleza e não um espírito de medo. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Esse é, inclusive, o título que eu vou dar para esse culto. Que referência? Que referência você é?
hoje. Não seja, a Bíblia diz, não se engane, não se engane e não se deixe enganar. Às vezes, quando você é questionado, você dá aquelas respostas que você gostaria que fossem verdades. Por exemplo, uma vez eu perguntei, essa pessoa que eu falei mesmo, que a mãe dela não foi um exemplo, a mãe dela não foi uma boa referência. Por que eu falei isso para a pessoa? Porque ela não é. E eu declaro, ela não era. E como que começou essa conversa? Eu falei assim, para sua filha, você é isso aqui? Ela, sim. Eu falei, você é isso aqui para sua? Sim. Eu falei, mentira. A pessoa, não, sim. Eu falei, não, peraí, você está respondendo o que você gostaria que fosse verdade. Seria a vida ideal. Você tem um problema que eu saiba a verdade, que você não é o que você deveria ser na sua casa, para sua filha, para o seu marido. Aí a pessoa ficou toda envergonhada, eu falei assim, não se preocupe, porque eu já sei isso. Não é o que você vai responder que vai fazer eu acreditar ou não, eu vejo. Eu vejo. Eu pude acompanhar isso. O tempo que eu fiquei perto. Então eu falei, não é agora a tua resposta. Eu falei, agora o pior para a tua resposta é o que ela causa na tua vida. Porque você vai adiando as mudanças que Deus vem falando com você para realizá-las. Muda isso aqui, que isso aqui não está bom. Você tem esse tempo agora, esse tempo vai passar. Chega um tempo que o teu cônjuge ele não se importa mais com tais coisas. Chega um tempo que tal coisa não é importante mais para o seu filho, ele não vai precisar de você mais nisso. Você não vai ter marcado no tempo devido a vida dele como deveria ter marcado. Você não será a referência que ele vai ter disso, mas outra pessoa vai assumir esse lugar. E a pessoa ainda, não. Aí eu perguntei da mãe dela. Quando eu perguntei da mãe, eu falei, não, você está falando como se a tua mãe fosse isso, ela também não era. Falei, por isso que você se vê de uma maneira que você não é. Sabe o que isso faz? O que faz isso na vida de uma pessoa? Quando criança, teve que assumir o papel de adulta na vida de adultos. E não era a criança que era defendida e protegida, mas a criança se via na obrigação de proteger os pais. Esse é um problema de criança que vê os pais discutindo e é ela que vai falar, não, para de brigar, para de discutir, para vocês aí disso. Ela acaba assumindo o papel que não é dela. Ela se coloca da forma errada nas situações, nos lugares, e ela se acostuma sempre a estar no papel errado. Sempre não faz de conta, porque uma criança não impede briga, não impede. Isso é uma mentira. Os adultos podem evitar na frente dela, mas depois que sair, for dormir, ficar longe, o pau quebra de novo. Não muda. Mas a criança pode acreditar, eu impedi a discussão dos meus pais. Então eu sou mais forte do que eles. Então eu estou protegendo um do outro. Eu estou agora protegendo, defendendo a minha família. Mentira. E aí gera precocidade. A precocidade é ruim para todo mundo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Não deixa o orgulho impedir você de ser o familiar que você tem que ser agora. É filho? Seja filho de alguém. Bom filho. Boa filha. Obedeça, aprenda. Cumpra com cada etapa. Você que é adolescente, você que é jovem. Você não vai estar debaixo dos cuidados dos seus pais para sempre. Nem deve, inclusive. Não olha para algumas pessoas que você olha aí com altas idades, ainda morando com os pais, como se isso fosse o padrão certo. Não é. Não pensa que você vai ter seus pais para sempre, que naturalmente eles vão morrer antes de você.
A gente não se prepara. Mas a gente deve estar pronto quando os pais da gente, um ou outro, vai. Ah, mas se eu não me preparo, mas é uma verdade absoluta. É a lei natural da vida. Dói. Tem um tempo de luto, de perda, de assimilação. Mas é a lei natural. O que não é natural é o pai perder o filho. Mas o filho perder o pai, o filho perder a mãe, é a lei natural. E eu falo isso para aqueles que, não, mas eu sei que antes da hora, precocemente, é um trauma. Mas em Jesus, todos os traumas são superados. Em Jesus, os piores. E ainda até das sobras Deus usa, como usou as sobras dos pães e peixes. Aquilo que você viveu de difícil, de traumático, de abuso, de violência, de violações na sua vida. Deus usa isso ainda para ajudar pessoas. Se você se coloca na posição, se você se coloca debaixo das mãos dele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que cada um aqui tenha sinceridade para responder a esses questionamentos. Quem nós somos hoje? Que saudade nós deixamos? Deixamos saudades? Na vida de quem? Que diferença, que importância? Que diferença e que importância hoje nós temos na vida das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Temos a importância do tamanho que ela devia ser. Fazemos a diferença com cada recurso, com cada entendimento que o Senhor tem nos dado, com a fé que o Senhor tem nos proporcionado. Temos praticado, declarado, temos respondido com a palavra do Senhor cada uma das situações da nossa vida, as boas, as ruins, as difíceis, ou ainda temos as mesmas respostas, incluindo as da boca que tínhamos antes de conhecer o Senhor. Eu peço que cada um, meu Pai, identifique em que lugar, em que posição, em que condição se encontra agora. Porque, meu Deus, não adianta nós respondermos com a vida que nós queríamos, com a imagem que gostaríamos que tivessem de nós, com coisas que ainda podemos nos tornar, porque é a verdade, é trazer a verdade, é fazer a verdade, é responder a verdade agora, que vai nos dar condições de trabalhar, de pegar ainda mais do teu Espírito. Porque quantos estão recebendo o conhecimento, mas como nós temos ouvido, têm desprezado o conhecimento. Por quê? Porque estão cheios de si mesmos. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu já sei. Mas se sabe, cadê a aplicação? Cadê a prática? Cadê o resultado? Cadê as respostas na vida? Senhor, ajuda cada um a furar essa bolha, a passar por cima daquilo que tem imaginado e reconhecer o que tem feito de fato, e a dar ao Senhor, a entregar ao Senhor, meu Deus, atos de fé. Porque, meu Pai, o quebrantamento é um ato de fé. A humilhação, meu Deus, onde precisamos nos humilhar, é um ato de fé. Os passos de mudança, de fazermos diferente, de iniciarmos processos que detectamos em que estamos atrasados, é um passo, é um ato de fé. E eu oro para que pessoas agora tenham atos de fé para com o Senhor. Eu declaro agora pessoas se voltando para o Senhor,
pessoas voltando, regressando para a tua casa, literalmente. Aqueles, meu Deus, que estão ausentes da casa do Senhor, da casa de oração, da igreja, porque caíram nos pecados de Jeroboão, na comodidade, e até têm feito ídolos, homens como ídolos, líderes que têm lhes falado o que é confortável ouvirem, como ídolos. Senhor, quebra agora, quebranta, e faz, meu Pai, com que haja esse entendimento, para que essa pessoa agora decida e tenha força para retornar, para voltar para a igreja, buscar o Senhor, que ela não faça mais a obra fraudulosamente, negligentemente, relaxadamente, que o que é do Senhor ela dê ao Senhor, o tempo, a adoração, a vida dela, que ela consagre o tempo, o dia, meu Deus, a saúde dela, a família dela ao Senhor, o dinheiro dela, meu Deus, que ela devolva o que é teu, para que o que ficar nas mãos dela seja santo, abençoado, que venha render, meu Pai, suprir. Quantos que apesar de quantidades maiores não vêm suprimento? Porque, meu Deus, se as primícias são santas, a massa toda será. Mas se elas não são santas, elas estão apodrecendo, e não está dando nem para o que devia, o mínimo que devia dar. E eu oro para que haja um entendimento seguido da resposta de fé, da atitude de fé, do ato de fé, de uma decisão, meu Deus, que comece agora e perdure, permaneça pela fé. E que assim hoje mesmo, pessoas já estejam, meu Pai, saindo de um ponto, se levantando, assumindo responsabilidades, fazendo a tua vontade e dando condições ao Senhor, para que o Senhor possa e venha abençoar. E eu declaro bênção. Eu declaro que começa hoje um tempo de bênção na vida de tantos, meu Deus. Pessoas que estavam paradas, adormecidas, acomodadas, intimidadas. Levanta, sustenta e abençoa. É o que eu creio e eu peço agora ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.